Olha só que coisa mais absurda. Uma deputada bolsonarista não teve medo e, durante uma sessão lá na Câmara dos Deputados, ela falou que quer o fim da justiça eleitoral no Brasil, que em lugar nenhum do mundo tem justiça eleitoral no Brasil e que tem que acabar com essa justiça eleitoral. O mandato de prisão dela vai ser expedido a qualquer momento, porque ela falou abertamente que tem que acabar a justiça eleitoral no Brasil. O nome dessa deputada bolsonarista é Gleisi Hoffmann. Ah, não, ela não é bolsonarista. Ela é a presidente do PT. E segundo essa matéria do Globo, e eu vi o vídeo também, Gleisi Hoffmann defende abertamente o fim da justiça eleitoral ao criticar as multas aplicadas aos partidos. Pois é, a Gleisi Hoffmann, para quem não lembra da Gleisi aí, a Gleisi Hoffmann é essa aqui, tá? Que abertamente defende o fim da justiça eleitoral. Tem que acabar com essa justiça eleitoral. E não foi só isso não, vamos ler, vale a pena a leitura, olha só. A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, defendeu o fim da justiça eleitoral durante debate sobre a PEC da anistia. Para Gleisi, os tribunais brasileiros aplicam penas inexequíveis, que não são pedagógicas e inviabilizam os partidos. A parlamentar defende a PEC da anistia, que é criticada por boa parte da bancada feminina na Câmara por não prever uma paridade entre homens e mulheres nas cadeiras do Legislativo. Gleisi também questionou os gastos com a justiça eleitoral. A Gleisi criticou e falou que, para manter essa justiça eleitoral, que não deveria existir, deixa eu te contar, adivinha quem está na justiça eleitoral e deixou o Bolsonaro inelegível? O Alexandre de Moraes. Pois é, agora o Cássio Nunes também tá. Tá lá o Sebastião, Benedito Gonçalves, perdão, o do Missão Dada, Missão Cumprida. Pois é, a Gleisi reclamou que eles são caros demais. O dinheiro deles dava para ser usado no fundão eleitoral. Eles são mais caros do que o fundão eleitoral. Então, não deveria existir justiça eleitoral, segundo essa bolsonarista. Ah, não é bolsonarista. É presidente do PT. Então, eu retiro o que eu disse. Não vai ter mandato de prisão, não vai ter nota de repúdio, não vai ter nada contra a Gleisi Hoffmann, não. Tá? Fiquem tranquilos. Ela é da turma do amor. É porque eu me confundi e pelo teor da fala eu achei que ela era bolsonarista. E eu achei que já ia ter expedição de mandato de prisão, afastamento do cargo, cassação, alguma coisa. Mas não vai, não. É ironia o que eu tô falando, vocês sabem disso, mas é uma tremenda hipocrisia, tá? Se fosse qualquer um outro, se fosse o Nicolas Ferreira aqui falando que tem que acabar com o TSE, que a justiça eleitoral tem que acabar no Brasil, você sabe que o resultado seria outro. Você sabe que o caminho seria bem diferente. Então, esse é o tipo de medida que preocupa e preocupa muito. Só que, assim, o judiciário está muito poderoso e esse tipo de informação, uma hora não cai bem. E aí, a água vai bater no bumbum da turma aí, da turma da esquerda. Isso é questão de tempo. Dá uma olhada nessa outra notícia aqui da Folha de Pernambuco. Por mais que os petistas tentaram fazer um alarde, alguma parte do consórcio de mídia da imprensa até tentou, até que quiseram tentar jogar uma lábia aqui de que Lula, o grande líder, o Cláudio Humberto veio aqui e deu uma cutucada mostrando a realidade dos fatos. Sabe? Desprezo. Essa é a palavra que descreve isso aqui. O Biden ofereceu um jantar com 30 líderes sem Lula na lista. Confira a coluna que foi publicada quinta-feira, tá? A Amazônia não é a realidade de Leonardo DiCaprio. Aqui ele cita aqui o Plínio Valério, e aí eu vou falar sobre isso aqui com vocês, sobre essa questão da Amazônia, né? Mas Biden oferece jantar a 30 líderes sem Lula na lista. Cerca de 30 líderes mundiais, além de empresários e filantropos, se reuniram em um jantar oferecido pelo presidente Joe Biden na terça-feira, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. O encontro foi paralelo à programação da abertura da Assembleia Geral da ONU, das Nações Unidas,
com a presença de chefes de Estado e de governo e figuras como o chefe José Andrés, celebridade no mundo da gastronomia, é o carinha do... sabe, né? E até o bilionário Bill Gates. Lula estava na cidade desde o domingo, mas ficou de fora. Também caracterizou ele como turma do atraso. Antes de Nova York, Lula esteve em Cuba, na cúpula do atraso, unindo-se a governantes de países subdesenvolvidos para falar mal dos Estados Unidos. E aí você quer que o Biden trate ele como um amiguinho. Já fizeram aquele papelão, aquela pataquada lá de simplesmente falar que vamos fazer agora um trabalho pelos sindicatos contra o Uber, contra a uberização das pessoas. Teve até uma matéria do estado de Minas falando: pessoas uberizadas se unam a Biden e Lula. Mais patético impossível. Mas tem gente que acredita nessa balela aí, né? Olha só. O ex-presidente Bolsonaro, já que a gente citou a Amazônia e tudo mais, trouxe uma publicação, ele, que depois da bomba do Mauro Cid, né, deixou ele preocupado demais, soltou isso aqui, ó. Amazônia tem junho com mais queimadas em 16 anos. E aí ele cita uma matéria do Estadão, né, do Emílio Santana, e ele escreve o seguinte: não adianta narrativas frente aos fatos. Mesmo que a maioria da imprensa receba bilhões de reais para literalmente criar cortinas de fumaça, ajudando quem lhes paga muito bem com o dinheiro de seu imposto, seus impostos, né? De seu imposto. E a verdade é essa. O discurso do Lula foi um show de demagogia. Já não acreditam mais naquela narrativa de que Lula está preocupado ou está se importando em efetivamente salvar a Amazônia. Essa narrativa já não vende mais. Ninguém já acredita nessa narrativa, essa narrativa já não compra mais. E quanto ao Biden e Lula juntos, olha só o que o Luiz Lima publicou aqui. Tá aí, ó, o golpe tá aí. Cai quem quer. A expectativa: ao lado de Biden, Lula defende fortalecimento de sindicatos e novas regras trabalhistas. Citando aí o encontro do Biden e do Lula, que foi realmente um papelão, sabe? Bem esquerdista, uma agenda bem esquerdista. E aí vem a realidade. Matéria do Poder 360. Sindicato em São Paulo cobra R$150 de quem se recusar a pagar a contribuição. Convenção de entidade em Sorocaba dá 10 dias para que os trabalhadores se oponham ao pagamento da taxa de sindical de 12%. Olha só o quanto os sindicatos pensam nos trabalhadores. Falou o seguinte: olha, fizemos uma convenção, depois da decisão do STF, vamos cobrar 12% do seu salário. Você tem 10 dias para falar que não quer pagar. Se passar dos 10 dias, nós vamos cobrar do mesmo jeito. Ah, não quer? Vem aqui, você vai ter que pagar R$150 para nós tirarmos o seu nome. Isso é uma máfia, isso é um crime, isso é um absurdo. Moralmente falando, isso é uma palhaçada com a cara do trabalhador. Dá poder ao sindicato exercer a função de Estado, que é arrecadação compulsória de imposto. Pois é, o nosso direito está perdido e perdido mesmo. E aí, mais uma matériazinha, tá? Hoje, de manhã, eu falei para vocês que Brasil, eu já estou confundindo o Brasil com Cuba. É semelhança. Brasil, PT, mais específico, firmou uma parceria com o Partido Comunista Chinês para trocas de informações entre os partidos e alinhamento identitário entre os partidos. E aí, a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse tipo de partido, sobre a democracia que o Lula e o PT tanto defendem. Matéria do R7. China acumula casos de membros da cúpula do governo que desaparecem sem explicações. Ou seja, sem sentido nenhum, você está aqui, é membro do governo, de repente, sumiu. Não volta para casa, não volta para a mídia, ninguém sabe, desapareceu. Eu acredito que esse tipo de gente é levado para um novo plano da democracia celestial, junto com os anjinhos, onde eles ficam flutuando, um para um lado e para o outro, só flutuando, sabe?
num mundo celestial, porque eles desaparecem. E logo, logo aqui no Brasil já vai começar. A escalada de prisão autoritária já existe, censura de jornal já existe, influenciador digital sendo perseguido e calado já existe, partido sendo perseguido com multas milionárias já existe, candidato caçado com uma invenção jurídica já existe. Daqui a pouco falta só a turma da política começar a desaparecer. Tá, mas por que lá é a turma do governo, do próprio Partido Comunista Chinês que desaparece? Porque lá não tem outro partido. Até tem, mas são subjacentes ali ao governo do comunista chinês, do Partido Comunista Chinês, né? Que literalmente deveria ser uma sigla PCC, né? Eles inventam outra sigla, PCCH, né? Mas não é PCC também. Bem semelhante, é uma coisa absurda, né? E aí essa matéria foi do R7. Eu não lembro se eu citei a fonte, tem que citar, né? Porque nos dias de hoje o negócio é sinistro. Vamos lá, por fim, mas não menos importante, olha só essa matéria aqui. Matéria do Correio Brasiliense. Bolsonaristas que apoiaram Zanin se opõem à indicação de Dino para o STF. A turma da oposição foi criticada pra caramba, e eu não nego. Eu fui um dos que criticou pra caramba, por exemplo, a Damares, dentre outros, apoiarem o Zanin para o STF. Mas dos males, os menores, né? Até o que se parece que o Zanin não está sendo algo tão danoso igual outros que a gente possa acreditar que seriam bem pior. Aí o Flávio Dino, a oposição falou o seguinte, e ainda não é certo que vai ser o Flávio Dino, mas se for, vão fazer barulho demais, não vão permitir que Flávio Dino entre no STF e que aqui efetivamente eles vão fazer oposição. Mas já pensou se a gente cair do cavalo de novo? Porque eles falaram isso do Zanin, que não iam aceitar, que não ia querer. De repente, só de repente, resolveram apoiar o Zanin. Imagina, a gente aqui, de repente, eu apareço aqui nesse canal, que serve como base de informação de muita gente, e muita gente fala, não, eu acompanho todos os editoriais, eu gosto da forma que você traz a notícia. Eu aparecendo aqui com essa cara de tacho para falar, pois é, pessoal, o PL vai apoiar o Dino pro STF. Já pensou esse tipo de escárnio? Pois é, pode acontecer, né? Então, estão fazendo barulho, falaram que vai fazer barulho, que não vão aceitar o Flávio Dino de jeito nenhum, mas eu ainda quero ver literalmente o que vai acontecer de tudo isso, tá bom? Vamos ver se vai realmente o Flávio Dino vai conseguir emplacar aí, né? Eu torço que não, tá certo? É isso, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã. Muito obrigado por ter acompanhado a gente durante um dia todo com conteúdo aqui de relevância para vocês e a gente volta com mais conteúdo, se Deus quiser. Grande abraço.